Montar um e-commerce pode parecer uma tarefa complicada, mas com o avanço das plataformas e ferramentas disponíveis hoje, ficou muito mais fácil. Por isso, separamos aqui 16 passos simples para você montar o seu e-commerce do zero e começar a vender online de forma profissional, mesmo sem ter experiência. E tudo direto ao ponto. Antes de montar o seu e-commerce, é muito importante mesmo entender o que se trata este assunto, para começar do jeito certo e focar onde importa, que basicamente é uma abreviação do termo em inglês Electronic Commerce, que em português significa comércio eletrônico. É a famosa loja virtual que muita gente fala hoje em dia. O e-commerce se refere às transações comerciais realizadas totalmente online. Isso vale para o processo todo de compra, desde a escolha do produto ou serviço pelo cliente até a finalização do pedido com pagamento. Tudo isso é realizado por meios digitais. Então, se quiser entender mais sobre o que é e-commerce, assista o vídeo completo que explica bem isso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Com isso em mente, vamos agora para os 16 passos para montar o seu e-commerce sem segredos. 1. Trabalhe com algo que tenha paixão. Faça uma lista com todos os tipos de interesses ou assuntos que você tem afinidade e que goste. Se possível, aquilo que você tenha paixão. Tenha em mente que trabalhar com o que gosta e conhece bem é muito mais vantajoso do que trabalhar com algo que não conheça ou não goste. Empreender é algo que funciona muito melhor quando nós temos o conhecimento sobre o assunto e sua área. Desse modo, teremos uma base muito maior para conseguir ter informações relevantes e conseguir trabalhar bem isso no dia a dia. Assim, para ter sucesso, trabalhar com algo que tenha paixão é fundamental. Por isso, fazer essa lista fará com que você tenha uma visão mais ampla das suas preferências e analisar aquilo que realmente gosta. 2. Defina o que será vendido. Agora, defina o que deseja vender no seu e-commerce, e para fazer isso, é preciso selecionar qual segmento de mercado irá atuar, como por exemplo, eletrônicos, vestuários, perfumaria, jogos, esportes, enfim. E nesse passo, recomendamos muito trabalhar o seu nicho de mercado, que em poucas palavras é um recorte bem específico de um mercado, no qual os consumidores possuem necessidades e desejos semelhantes e bem específicos também. E além do nicho de mercado ser uma ótima maneira de começar um negócio, existem muitas possibilidades e demandas que não são bem atendidas, mas que têm muito potencial. Inclusive, se quiser ter ideias de produtos ou serviços para vender online ou na internet, assista o vídeo que mostramos dicas bem legais e fáceis para começar a trabalhar no seu e-commerce. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Defina e estude o público-alvo. Este pilar é bastante ligado ao nicho de mercado que acabamos de falar. Em suma, público-alvo é um grupo de consumidores com características em comum que a sua empresa identifica no mercado. Assim, direciona seus esforços e estratégias para ele. Basicamente, o público-alvo consiste em consumidores que são semelhantes em termos de idade, classe social e comportamento de compra. Desse modo, serve como um guia e direcional para definir o que o seu negócio precisa fazer para conseguir realizar suas vendas. Portanto, conquistar seu público-alvo deve ser o foco da sua empresa. Sem eles do seu lado, as chances de sucesso do seu negócio são inexistentes. 4. Plano de negócios. De nada adianta só gostar muito de um determinado mercado, é preciso estudá-lo de uma maneira bem profunda. Desse modo, escolhido o mercado ou nicho de mercado em que irá atuar, desenvolva um plano de negócios. Nele você vai conseguir entender exatamente o que esperar para o seu negócio próprio, como por exemplo, tamanho do mercado, quem serão seus clientes, concorrentes, produtos ou serviços oferecidos atualmente, fornecedores, investimentos e estruturas necessárias, equipe, riscos, metas e objetivos a serem alcançados. Afinal, é nele que você vai definir seu modelo de negócio e avaliar se é viável ou não, e assim caminhar para a direção certa, focar onde realmente importa. 5. Defina o nome e identidade visual. Definir um bom nome da sua loja virtual é fundamental, isso ajudará a sua empresa a ser encontrada pelo seu público-alvo. Por isso, é preciso selecionar um nome que o seu público se identifique e se lembre facilmente, se possível algo original e simples de ser memorizado. Ao mesmo tempo, defina bem a identidade visual da sua loja ou marca. Literalmente, isso fará com que o seu público crie uma conexão ou identidade com o seu negócio. Desse modo, a identidade visual trabalha pontos como logotipo, paleta de cores, fontes de texto, estilos de fotos e imagens a serem utilizadas, entre muitas outras coisas. Trabalhar bem a sua identidade visual trará profissionalismo e confiança no seu trabalho, principalmente por parte dos seus consumidores. 6. Defina o modelo de negócio.
Existem alguns modelos, mas dois deles se destacam, o tradicional e o dropshipping. No tradicional, você pode revender produtos prontos de outras marcas ou então produtos próprios, desenvolvidos e fabricados pela sua empresa. O outro modelo é o dropshipping, que é o modelo no qual o revendedor realiza suas vendas sem manter produtos em estoque. Dessa maneira, ele comercializa produtos que ficam no estoque dos fornecedores, os quais também serão responsáveis pelo envio das mercadorias diretamente para os compradores ou clientes. Ou seja, o dono ou dona de um dropshipping atua como intermediário de vendas, sendo responsável inclusive pelos esforços de marketing e vendas no geral. Então, se quiser entender mais sobre dropshipping, assista o vídeo completo. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Escolha bons fornecedores. O mais importante ao escolher um fornecedor de matérias-primas ou produtos acabados é escolher um que compartilhe seus valores e mantenha um bom relacionamento com eles. Seus fornecedores são a base para o bom funcionamento do seu negócio de comércio eletrônico. Ainda é preciso manter um relacionamento saudável com eles. Dessa forma, pesquise muito bem este assunto. Ainda, entenda os preços, condições de pagamento, qualidade, capacidade de produção e de entrega, enfim. Entenda bem detalhadamente cada fornecedor para saber se eles se enquadram no que você e seu negócio precisam no curto e principalmente no médio e longo prazo. 8. Formalize seu negócio. Formalizar seu negócio significa registrar sua empresa nos órgãos legais para ter todas as autorizações para poder operar seu negócio, ou seja, abrir um CNPJ. Basicamente, CNPJ é a sigla para Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Todo tipo de negócio precisa ter um CNPJ para iniciar suas atividades de forma legalizada. A função do CNPJ é garantir que todas as atividades da empresa sejam desempenhadas de acordo com as exigências das leis do Brasil. Ao ter um CNPJ, as empresas podem emitir notas fiscais, recorrer às linhas de crédito para pessoas jurídicas, contratar funcionários, cumprir as obrigações jurídicas, solicitar o alvará de funcionamento, entre outros pontos. Além disso, é preciso definir o tipo de empresa, porte e modelo tributário que a sua empresa terá, ou seja, será MEI, Simples Nacional, Empresa Individual, Sociedade Empresária Limitada, entre outras. Isso é muito importante porque definirá as obrigações legais, tributos e taxas que a sua empresa precisará pagar para funcionar de maneira formal, tudo dentro da lei. Então, se quiser entender os tipos de empresas que podem ser considerados, assista nosso vídeo que explica isso de uma maneira prática mesmo. 9. Preços atrativos e coerentes. Ter bons preços e justos é algo que todos os clientes valorizam, ou seja, seus preços precisam ser condizentes com o valor que está sendo entregue nos seus produtos ou serviços. Aqui o seu preço trabalhado não precisa necessariamente ser o menor do mercado, ele precisa ser justo e coerente, de forma que seus clientes enxerguem um valor condizente, que tenha o melhor custo-benefício. Por isso é importante entender os preços trabalhados pela concorrência, bem como o valor que é entregue por eles para os consumidores, e analise se o que a sua empresa está trabalhando vale realmente a pena para os seus consumidores. 10. Considere a logística. Além disso, não se esqueça de considerar o frete, se for o caso. Isso influencia muito na decisão de compra dos clientes, já que o valor dele, em muitos casos, pode ser elevado e atrapalhar a venda dos seus produtos ou serviços. Por isso, muitas empresas fazem o cálculo e oferecem frete grátis em compras acima de um determinado valor. Assim, isso vira uma forma de incentivar a compra. Além disso, entenda o tempo que demorará para o produto ou serviço chegar nos seus consumidores. Tenha em mente que, quanto mais rápido conseguir entregar a venda, maiores as chances dos consumidores efetuarem a compra de fato. 11. Controle de estoque. Basicamente, controle de estoque é saber exatamente a quantidade ideal de cada item do seu estoque. Assim, controlar toda a movimentação de produtos e matérias-primas do seu negócio, bem como gerir bem suas entradas e saídas. Estoque representa custos para empresas, mas ao mesmo tempo é responsável por realizar vendas para o seu negócio. Desse modo, ter um controle de estoque é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, independentemente do seu porte. Como resultado, ter uma gestão eficiente de estoque para gerar lucros verdadeiros para o seu negócio. E para começar, se o seu modelo de negócio exigir ter estoque, sempre sugerimos ter um estoque pequeno no início, por ser mais fácil de controlar e representar um investimento menor. Assim, conforme o seu negócio vai crescendo, o volume do seu estoque pode aumentar proporcionalmente, de forma planejada, organizada e lucrativa. 12. Escolha a plataforma. Agora é hora de desenvolver sua loja virtual.
Neste caso, existem duas alternativas. Você pode construir seu próprio website ou utilizar uma plataforma de comércio eletrônico. Para quem está começando, utilizar uma plataforma pode ser mais prático, até porque construir uma loja virtual por conta própria pode levar mais tempo e é mais trabalhoso mesmo. E com essas plataformas, em poucos cliques é possível montar uma loja virtual de maneira profissional. Hoje em dia existem diversas plataformas, sites e empresas que fazem esse tipo de serviço. Nelas, oferecem modelos prontos ou altamente customizáveis para montar sua loja virtual do jeito que achar mais conveniente e propício, inclusive oferecendo serviços integrados de pagamentos e envios de produtos ou serviços que forem comercializados na sua loja. Um exemplo de plataforma bem famosa e muito utilizada é a Nuvem Shop, que oferece um período grátis para testar o seu serviço. Por isso, vamos deixar um link na descrição. Clicando nele, você terá acesso a esse benefício que é bastante vantajoso para conhecê-lo de graça, combinado? Além disso, existem dois pontos muito importantes que precisam ser bem definidos e trabalhados. O domínio, conhecido também como URL, e o nome do seu site. Exemplo, www.sualoja.com.br. O registro pode ser feito em muitas plataformas online, inclusive com versões grátis. Hospedagem é o serviço que torna seu site acessível na internet. Ele armazena todos os arquivos do seu site e os disponibiliza para os usuários que acessarem seu domínio. Por isso, se não entende muito bem este assunto, recomendamos muito assistir os vídeos que mostram tudo o que precisa considerar antes de definir ou comprar o seu domínio e hospedagem. 13. Monte sua loja virtual. Organize as informações de uma maneira que fique fácil e simples para os seus consumidores encontrarem o que desejam. Neste momento é muito importante também apresentar seu produto ou serviço de maneira muito clara e atrativa. Use imagens de boa qualidade, trabalhe as descrições dos produtos de maneira detalhada e profunda. Isso é muito importante para que os seus consumidores sintam confiança de comprar na sua loja virtual. Além disso, defina os meios de pagamentos que a sua loja utilizará para os consumidores conseguirem realizar suas compras, como cartões de crédito ou débito, Pix, boletos, transferências, carteiras digitais, enfim, bem como se aceitará parcelamento ou não. Entenda as taxas e os métodos que sejam coerentes e vantajosos para a sua loja. Ao mesmo tempo, selecione os meios de envios do seu produto. Por exemplo, se trabalhar com produtos físicos, o envio das mercadorias para os seus clientes será via correio ou alguma outra transportadora? Se sim, quais são os prazos de entrega? Ou então, caso seja produto digital, como ele será enviado para os consumidores quando eles realizarem uma compra? Enfim, defina tudo isso de maneira planejada e, principalmente, que seja vantajoso para o seu negócio, mas, ao mesmo tempo, relevante e atrativo para o seu público-alvo. 14. Divulgue seu site. Um pilar muito importante é atrair a atenção do seu público-alvo e conquistá-lo. Assim, aqui é fundamental trabalhar o seu marketing digital. Através dele, você definirá estratégias assertivas para conseguir alcançar seus consumidores e apresentar sua marca e produtos ou serviços, como por exemplo, comunicação nas redes sociais, anúncios no Google, YouTube e outros sites, marketing de conteúdo, entre muitas outras frentes. 15. Ofereça o atendimento ao cliente. Por fim, é muito importante oferecer um atendimento excelente para os seus clientes, porque em e-commerce eles não conseguem tocar ou entender um produto como se estivesse em uma loja física, por exemplo. Logo, oferecer canais para eles tirarem suas possíveis dúvidas é um fator chave de sucesso. Responda a cada dúvida ou comentário de forma rápida e clara. Isso vale tanto para o momento que antecede a compra, como o pós-compra também. Ainda informe de maneira clara quais são seus canais de atendimento, bem como os horários de funcionamento e prazos para respostas. Escolha maneiras que sejam propícias para o seu e-commerce, mas que ao mesmo tempo sejam bem convenientes para o seu público. 16. Implementação e monitoramento. Agora é hora de colocar tudo em ação, mas lembre-se, a implementação é apenas o começo. Monitorar é fundamental em todo o processo. Por isso, monitore constantemente suas campanhas para garantir que elas estejam no caminho certo. Ao mesmo tempo, avaliem tudo que falamos aqui e faça ajustes sempre quando for necessário. E seguindo esses passos simples, você terá um caminho claro e organizado para iniciar o seu e-commerce. Lembre-se de que o sucesso não vem de um dia para o outro, mas com dedicação e ajustes contínuos, você pode construir um negócio próspero. Mas não confunda e-commerce com e-business, algo que muitos profissionais se confundem e acabam tendo problemas com isso. Por isso, se quiser estar na frente da concorrência, entender essa diferença é fundamental. Então, caso queira descobrir e se aprofundar sobre este assunto, assista o vídeo que explica isso de forma bem prática.
Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, trabalhe com algo que tenha paixão, defina o que será vendido, defina estúdio público-alvo, plano de negócios, defina o nome e identidade visual, defina o modelo de negócio, escolha bons fornecedores, formalize seu negócio, preços atrativos e coerentes, considere a logística, controle de estoque, escolha a plataforma, monte a sua loja virtual, divulgue seu site, ofereça atendimento ao cliente, implementação e monitoramento. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima!